Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto com a pergunta vinda de Ribeirão Preto, do Jonas. Basicamente a pergunta é sobre esse impasse aí que tem acontecido entre a China e os Estados Unidos, né? Essa guerra comercial onde cada um tenta lucrar mais nessa troca de bens e serviços internacionalmente. E o Jonas ele quer saber qual impacto teria isso para as operações internacionais, enfim. Pelo que eu consegui entender, Jonas, o que você está querendo saber é como isso vai estar impactando o mercado de ações, as ações. Se não for isso, manda outra pergunta aí que a gente faz um outro vídeo, tá bom? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o bom da economia, do entendimento da macroeconomia, notadamente, né, macro e microeconomia, é que como o sistema capitalista é o que funciona no mundo hoje, então você absorvendo quais diretrizes, né, quais são os drivers que movem o mercado, você consegue fazer uma análise razoavelmente sensata, né, em alguns cenários. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: primeiro, se eu quero investir numa empresa, como essa empresa é impactada pelo cenário internacional? Estou investindo numa empresa brasileira, do Ibovespa, o mercado dela está mais aqui no Brasil ou ela é fortemente dependente do mercado internacional? E se for o caso de ser fortemente dependente do mercado internacional, como ela vai ser atingida nessa pendenga, né, que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos? Então, o ideal que a gente, primeiro, é a gente escolher um setor que temos interesse de investir no mercado de ações, acompanhar esse setor com frequência para a gente saber o que é que está mexendo, o que é que está movendo, o que é que está fazendo essa ação oscilar. Acompanhar um pouquinho do site de relações com investidores dessa empresa. Ela vai ter muito uma parte lá que geralmente eles colocam que é chamado fatores de risco. Quais são os fatores de risco, ou seja, o que é que faz esse papel oscilar? Então isso seria interessante nós buscarmos, porque pode ali estar contido em caso de guerra comercial, essa empresa será fortemente atingida e seus papéis poderão oscilar bastante. Então a partir daí sim você vai ver o quanto que essa empresa vai ser impactada. Algumas empresas, elas de uma forma indireta, elas são atingidas também, mas não tão fortemente quanto outras. A ideia é, primeiro, focar a empresa, né? Passo 1, focar a empresa. Qual setor de atuação? Seria o segundo passo. Terceiro, como essa empresa seria atingida nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E acompanhar um pouco o histórico dessa empresa. Ver como ela reage em algumas situações. Né? Essa guerra comercial aí já tem algum tempo acontecendo. Trabalha vendo uma divulgação de alguma coisa, como isso impactou o preço de suas ações. Então essa seria uma sugestão aí que a gente faz para você estar acompanhando melhor esse mercado. Espero que eu tenha entendido sua pergunta e que minha resposta tenha te ajudado. Tá bom? Grande abraço. A gente se vê em breve. Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.